Se você não entende como utilizar o reaproveitamento de madeiras nas suas obras, nos seus orçamentos, seu problema está resolvido. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar mais sobre como utilizar isso, né, no seu planejamento, no seu orçamento e da forma correta, porque tem gente mostrando isso de forma errada por aí. E eu trouxe aqui um compilado de erros, acertos, teoria e prática para vocês. Meu nome é Milton José, eu sou especialista em orçamento de obras, trabalho com isso há muitos anos e o meu objetivo aqui com esse vídeo, com esse canal, é te ajudar a ganhar mais e ganhar mais com o projeto de custos, que é o nosso orçamento. Então, para nós iniciarmos a conversa, eu quero te mostrar um tópico importante. Quando você usa uma calça jeans, por exemplo, você joga ela fora depois que você tira ela? Acho que, né, você já tem uma ideia se sim ou se não. Suas canecas de porcelana, quando você toma um café, um chocolate quente, os pratos de vidro, você termina de jantar, vai lá e joga tudo no lixo? É assim que funciona na sua casa? Eu quero que você pense a respeito disso. Quando você estaciona o carro ao chegar em casa, você vai lá e já troca os pneus? Eu suponho que, se você é uma pessoa normal, uma pessoa minimamente racional, não, correto? Eu acho que você não faz nada disso que eu falei. Seria absurdo fazer isso. E tem um motivo especial. É por esse mesmo motivo que a madeira na obra ela não é simplesmente descartada após o seu uso, porque ela tem uma vida útil potencial a ser explorada. Tudo que nós temos tem uma vida útil. Se você tem um copo descartável, a vida útil dele é mais curta do que de um copo de vidro. E isso é óbvio, todo mundo entende isso. Mas o que muita gente ou não entende, ou desconsidera, ou ignora, é o valor que a madeira tem de reaproveitamento. Existem muitas empresas e muitos profissionais que fazem vista grossa, ou então não se atêm a isso e não veem como estão queimando dinheiro, rasgando dinheiro nas suas obras. Nós precisamos extrair o máximo potencial da madeira que nós utilizamos. E isso tem motivo, tá bom? Eu sempre falo dos custos não incorporados. Se você está no meu grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição, inclusive, ou se você já assistiu outros vídeos meus, leu os meus insights, os meus artigos, você sabe que eu bato muito na tecla dos custos não incorporados. Esses custos, basicamente, resumidamente, são aqueles que não são agregados ao produto final entregue, mas eles são necessários no decorrer da obra. Vou te dar um exemplo. Se você compra uma torneira muito boa, ela é incorporada àquilo que vai ser entregue para o cliente, propriamente dito. Se você compra revestimentos para uma obra, porcelanatos, pedras, bancadas, eles são agregados ao produto final e vão para aquele cliente comprador ou para aquele cliente que te contratou para construir aquela obra em específico. Quando nós fazemos alguns serviços, eles não são incorporados. São custos que são necessários para a obra acontecer, isso é óbvio, mas que não vão ser entregues para o cliente e que, portanto, não agregam valor àquela obra. Eles simplesmente são custos necessários. Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. As formas de madeira, por exemplo, são um custo não incorporado. Não interessa para o cliente final se você gastou 10 mil ou 100 mil de madeira para fazer aquela estrutura. É um custo que existiu, aconteceu e que não muda o produto final, não agrega, não fica incorporado ao que está sendo entregue. Um outro custo muito clássico é o de aluguel de andaimes, ou aluguel de marteretes, ou aluguel de betoneiras, aluguel de equipamentos em geral. É um custo necessário para a obra, para a execução da obra, mas que não agrega ao produto final de forma direta. Ele é um custo que ele é indireto na obra, né? O tapume da obra, por exemplo, a vigilância, são outros custos que precisam para que a obra aconteça, é óbvio, mas eles não fazem parte do produto final. A ideia é essa, o custo não incorporado é aquele custo que não vai para o cliente final. E nós temos que estar atentos com esses custos, porque esses custos eles podem fazer o lucro de uma obra, o lucro de um contrato ir por água abaixo. Tão simples quanto parece. Você tem ali uma projeção de lucro, de resultado para aquela obra, e essa projeção vai sendo comida por custos indiretos e por custos não incorporados ao longo da construção, da reforma, enfim, daquela obra. Um outro custo que não está anotado aqui, mas que é muito importante, é o da administração local.
A administração local, aquela equipe que administra a obra ali no canteiro, envolvida diretamente com a obra, é um custo muito importante e que não é incorporado. Por exemplo, não faz diferença para o produto final se eu contratei um engenheiro júnior, pleno ou sênior. Não faz diferença para o produto final, que vai ser fisicamente entregue, se esse engenheiro tinha internet, telefone, ou se ele não tinha nada à disponibilidade dele no canteiro de obras. Mas tudo isso que eu falei importa muito para os custos. Os custos são uma das escalas de qualquer obra. E nós, como orçamentistas, como projetistas de custos, temos que pensar nisso de forma inteligente. É aqui que eu quero que você preste atenção em como que esse assunto é interessante e é importante, seja você da área de custos, seja você um gestor de obras, né? Um engenheiro residente, um engenheiro de campo. É muito importante ter ciência disso, porque isso aqui pode te fazer ter uma gestão mais eficiente, pode aumentar a margem de lucro e o resultado das suas obras. Vamos falar um pouquinho então da forma de madeira, que é o nosso objeto de estudo nesse vídeo. Aqui eu quero que você entenda que reside um grande custo não incorporado. Não é como se fosse o custo de um palito de dentes ou de uma caixinha de fósforo. Nós estamos falando de um componente muito importante dentro de um orçamento de uma casa, de um prédio, de um galpão, né? Entenda isso de uma forma um pouco melhor e um pouco mais aprofundada. Eu trouxe aqui alguns exemplos reais de orçamentos que eu fiz e eu trouxe aqui o valor da forma dentro desse orçamento. Então nós temos aqui um exemplo de uma casa térrea de padrão médio, que ela tinha 160 metros quadrados, né? E ela tinha de custo, tá? Não estou falando de preço de venda, estou falando de custo. Ela tinha de custo total R$572 mil. Nessa casa em específico, nós tivemos R$77 mil de forma, ou seja, 13% do custo da obra foi com formas. Esse é um custo, inclusive, fora da média. A média não seria até 13%. Nessa casa, por conta da composição arquitetônica da casa, nós tínhamos mais custo de forma. Era uma casa que tinha baldrame suspenso, baldrame solto ali da grama, era uma casa que tinha pergolado, era uma casa que tinha estruturas aparentes, então ela tinha uma demanda de formas anormal. Mas eu resolvi trazer ela para vocês terem noção. Aqui eu trago também um prédio multipavimentos de alto padrão que tem 25 mil metros quadrados de área construída. Esse prédio está orçado aqui em R$95 milhões. Se você quiser ser um pouco mais específico, R$95.129.564. Nesse prédio em específico, nós temos aqui R$4.981.000 com formas. Isso representa 5% do custo total. Veja que nesse prédio a gente tem um custo relativo em porcentagem de formas bem menor, né? Justamente porque o prédio apresenta uma repetitividade de formas e uma simplificação ali da estrutura. Nesse prédio, o acabamento, por ser de alto padrão, pesa mais e faz com que a forma fique mais diluída. Então a porcentagem de custo é menor. Nessa casa em específico, por se tratar de um padrão médio, onde os acabamentos eram um pouco mais baratos e a estrutura era muito robusta, as formas eram pesadas. Por último, eu trago aqui para vocês um exemplo de uma casa de altíssimo padrão, e aí eu estou falando de alto luxo mesmo, que tinha aqui 770 metros quadrados, e ela tinha de custo total para a construção da casa R$6.646.000. Tem até os centavos aí na tela. Nessa casa, a gente teve R$352 mil de custo de formas, que daí aproximadamente 5,31%, mais próximo aqui do prédio multipavimentos. Olha que interessante, esses valores que eu trouxe para vocês são valores de mão de obra, material e equipamento. É o custo total da forma, tá? Madeira, prego, desmoldante, carpinteiro, ajudante de carpinteiro, serra, tá tudo aí dentro. É o custo total de formas. Veja que é um custo representativo, é um custo muito relevante dentro do orçamento. Poxa, se eu pudesse não gastar com formas, eu ia economizar 5% na obra. Isso é muito relevante. Isso é uma margem interessantíssima. Significa que nós temos que estar de olhos abertos, porque se aqui tem um volume grande de dinheiro, aqui também tem uma possibilidade de economia ou de otimização tão grande quanto. Perfeito?
É por isso que nós temos que observar de perto as formas de madeira. Um dos serviços mais relevantes da obra, e saiba que 50 a 70% do custo de formas vai para o lixo. Exatamente como eu escrevi aqui, ó, vai para o lixo. Por que 50 a 70% do custo vai para o lixo? Porque é madeira que foi empregada, foi utilizada para moldar o elemento, e uma vez que o elemento foi desformado, essa madeira vai para a caçamba de entulho. Ela não só vai para o lixo, como você paga para retirar ela da obra e levar, né, para a área dos entulhos ali, para fazer essa destinação dessa madeira. Então, não é importante só controlar o uso da madeira por questões de sustentabilidade, por questões de economia, por questões de otimização, mas também porque ela te gera um outro custo associado, que é o custo, né, da retirada do entulho. Mas enfim, você já entendeu então a profundidade, né, de nós trabalharmos aqui em cima das formas de madeira. Acontece que você talvez está se perguntando, como que eu posso mudar isso? Porque eu preciso fazer minha estrutura de concreto, né? Não existe concreto armado sem forma, e aqui, seja por cultura, seja por disponibilidade, eu preciso trabalhar com forma de madeira. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Antes de seguir no conteúdo, eu quero te pedir que deixe agora o seu gostei. Eu sei que você já entendeu que esse vídeo é para você, e se eu trouxe algum conteúdo relevante, aproveita e considera se inscrever. Aqui nesse canal eu tenho feito uma série chamada Projeto de Custos, né? Onde eu falo mais sobre o orçamento de obras, e eu tenho feito uma outra série também chamada Profissão Orçamentista, onde eu te explico mais sobre o mercado da engenharia de custos e como ele está esperando por você com uma fatia generosa para que você ganhe mais, né? Seja reconhecido, seja um especialista nessa área. Te faço o convite, acompanhe os vídeos, eles estão sendo feitos com muito carinho, muita atenção e vão agregar muito na sua carreira, né? Na sua expertise na área de custos. Seguindo aqui então, o jeito mais óbvio de nós mudarmos isso é através do reaproveitamento do material, o reaproveitamento da madeira, tá bom? Eu trago aqui para vocês uns pontos importantes de tratar. Primeiro, que isso exige uma boa dose de teoria correta. Não adianta você achar que reaproveitar madeira é só reaproveitar madeira. Não é tão simples quanto parece, muito embora é simples, tá certo? Caso contrário, caso você não tenha uma dose de teoria correta, o cálculo vai ser feito todo errado. E você vai vislumbrar uma economia que na verdade é uma neblina e que não existe. E que quando você cair para dentro do canteiro, ela não vai se provar na realidade. Então você precisa ter essa dose, né, esse entendimento básico aí da teoria para fazer isso. É aqui onde novamente o engenheiro de custos mostra o seu valor. O engenheiro de custos consegue interpretar isso e consegue propor soluções para orçamento, soluções para execução de obra que vão gerar economia real. E economia real que vai direto para o seu cliente ou vai direto para o seu contratante, enfim, vai gerar valor ali no processo. O fluxo da execução de uma forma de madeira é relativamente simples, e eu trago aqui para você caso você não entenda muito bem. Em primeiro lugar, nós temos a confecção do painel da forma, tá? Essa confecção de painel é basicamente pegar ali o madeirite, né, a chapa compensada, ou então as tábuas serradas e montar um painel de forma, um painel que pode ser utilizado, seja ali como um assoalho de uma laje, seja uma forma de uma viga, seja ali a forma de um pilar, de um bloco, de uma sapata. Nós confeccionamos em primeiro lugar o painel que será utilizado. Em segundo lugar, nós temos aqui a montagem in loco da forma. Então nós vamos pegar esses painéis que foram confeccionados e nós vamos ali montar a forma no lugar onde vai ser a concretagem. Em terceiro lugar, após a concretagem, depois que eu já armei e concretei o elemento, ocorre ali a desforma daquele elemento estrutural. Então nós vamos lá e tiramos essa forma que estava montada. A ideia é que aqui a gente faça um reaproveitamento dos painéis e das peças montadas. Onde, então, mora a economia nesse processo? E aqui eu quero te provocar para que você pense de forma um pouco crítica. Até porque esse senso crítico vai ser útil para você também em outros serviços. Então, da mesma forma que eu vou te ensinar esse pensamento crítico, eu quero que você se pergunte onde está a economia nesse outro serviço e naquele serviço. E, consequentemente, na obra toda, serviço por serviço. Onde que estão os gargalos? Onde que eu consigo atuar? Onde que dá para otimizar? Essa pergunta vale ouro, tá bom? Então,
Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. A economia, ela mora em diminuir a confecção dos painéis. É aqui que está a chave para você ter uma economia real no serviço de forma e desforma, tá bom? A montagem e a desmontagem, elas são impossíveis de diminuir. Se eu tenho 10 pilares, eu preciso montar 10 pilares e eu preciso desmontar 10 pilares. Não tenho como fugir disso, é fisicamente impossível, tá bom? Para cada elemento estrutural concretado, essa mão de obra vai ser empregada. A mão de obra de montar e desmontar, ela é impossível de fugir, não tem como escapar dela. Mas a confecção pode ocorrer uma única vez. Como eu te falei com a calça jeans, com as canecas, com os pratos e com os pneus do carro, você não precisa fazer um pneu novo toda vez que anda de carro. E você não precisa jogar a calça jeans fora e comprar uma nova toda vez que você usa ela. Esses materiais, assim como a forma de madeira, são reaproveitáveis. O conceito é esse. Eu vou confeccionar os painéis uma vez e eu vou usar esses painéis várias vezes. Eu não vou usar uma vez, terminar e jogar tudo na caçamba de entulho. Aqui é importante pensar de forma inteligente. E é muito comum que surja aqui uma dúvida, né? E eu, inclusive, disse aqui, ó, é uma dúvida muito honesta, tá bom? Eu vou te fazer a pergunta que talvez você está se fazendo agora. Milton, se eu vou poder reaproveitar algumas vezes a mais essa forma, será que ela não deveria ser mais cara, né? E essa pergunta, ela tem que ser respondida com muita sabedoria, né? E eu digo para vocês que não, de forma muito objetiva, curta e grossa. Não é porque aquela forma é reaproveitável que ela é mais cara, né? Às vezes a gente tem o senso lógico da coisa, seria pensar assim, poxa, se eu vou utilizar mais vezes, vai ser mais caro. Então pensa comigo aqui o seguinte, o material empregado, ele pode até ser mais caro, mas o seu custo será diluído numa produção muito maior. Para explicar isso para você de uma forma mais palpável, eu trouxe um exemplo fictício aqui, tá bom? Os valores são fictícios, é só para você entender o raciocínio. Um painel de 10 metros quadrados não reutilizável pode custar R$ 600 para ser confeccionado, enquanto o mesmo painel de 10 metros quadrados, mas reutilizável, pode custar R$ 800. Isso é normal. Eu fiz um painel não reutilizável, ele custou R$ 600. O mesmo painel, só que reutilizável, custa 800. Então ele custa um pouco mais caro. Isso é natural, tá bom? A diferença está no fato de que o painel de 10 metros quadrados vai ser utilizado em 3 reaproveitamentos, formando então 10 metros quadrados mais 3 vezes 10, 40 metros quadrados de uso, enquanto o outro só vai ser utilizado em 10 metros quadrados. Então olha agora o custo unitário de cada um. O painel reutilizável, ele custa R$ 800, mas ele vai servir para 40 metros quadrados de montagem de forma. Então ele me custou R$ 20 por metro quadrado. Enquanto o painel não reutilizável, ele custou R$ 600, em valor absoluto ele é mais barato, né? 600 é mais barato que 800, é óbvio, mas ele só produziu 10 metros quadrados. Então ele custou aqui R$ 10 por metro quadrado. Veja, o painel confeccionado pode ser mais caro, isso é natural, mas quando eu vejo a quantidade de vezes que eu vou utilizar ele e vou reaproveitar, ele se torna mais barato. No preço unitário, ele é mais barato, tá bom? Esse é o raciocínio que nós temos que pensar para trabalhar em cima disso. Só para reforçar mais um pouco para vocês como que o custo de formas é um custo importante, eu trouxe aqui um recorte do livro do professor Aldo Doria Matos. Olha que interessante o que ele traz aqui. Uma área construída total de 2.400 metros quadrados vai ter aqui aproximadamente uma área de forma, tá bom? De 336 metros cúbicos vezes 13 metros quadrados por metro cúbico, vai ter aí aproximadamente 4.368 metros quadrados de forma. Então, um prédio, né, simples como esse, um sobrado como esse, tem muita forma. É por isso que nós precisamos prestar atenção. É um serviço presente por um longo período durante a obra e é um serviço, né, muito representativo quando nós falamos de números, de dinheiro, tá bom? Então, só para reforçar com vocês esse conceito, essa ideia. A pergunta, então, que algumas pessoas vão fazer em seguida é:
Quando que é possível reaproveitar? Porque não é só porque eu estou utilizando madeira que eu posso reaproveitar todas as vezes, não é verdade? A madeira empena, a madeira estraga. Quando que eu posso reaproveitar? E aí eu trago aqui para vocês algumas situações onde é muito comum reaproveitamento de formas. A primeira situação são nos edifícios multipavimentos. Então, se eu tenho um prédio como esse aqui, onde a gente tem um pavimento tipo que se repete várias vezes, as unidades são iguais, o jogo ali de projetos do pavimento tipo é igual e está se repetindo, eu tenho elementos que se repetem. Num andar eu tenho 20 pilares, no andar de cima eu tenho os mesmos 20 pilares, com as mesmas dimensões. Se no andar eu tenho 400 metros quadrados de viga, no andar de cima eu tenho os mesmos 400 metros quadrados de viga com as mesmas dimensões. Nesses tipos de edifícios é muito importante ter um jogo de forma que a gente vai extrair o máximo de potencial. Nós vamos usar esse jogo de forma, meu amigo, até ele virar um trapo. Nós vamos usar ele até acabar com a vida útil dele, para extrair o máximo de produção possível, né? E viável, é óbvio, sem trabalhar ali de forma porca, sem prejudicar a qualidade da obra, mas extraindo o máximo de potencial daquele material confeccionado, tá bom? Outro tipo de forma que é muito boa de ser reutilizado são os assoalhos de laje. Então, quando a gente faz aquela cobertura com forma, com chapa compensada, com madeirite, para fazer uma laje em cima, geralmente esses assoalhos são reaproveitáveis e eles precisam ser reaproveitáveis para ter um custo aí viável dentro da composição da obra. Né? Jogo de viga, de pilares, de blocos também são reaproveitáveis, assim como, obviamente, escodas de eucalipto. Muitas casas pequenas, por exemplo, utilizam ali um jogo de escodas de eucalipto para fazer a casa toda e no final o dono da casa ainda consegue revender essas escodas para obter parte do dinheiro de volta. Então o cara gasta ali R$ 8.000 com as escodas da casa toda e ele acaba vendendo elas já utilizadas por R$ 6.000, R$ 5.000, isso é muito comum, e ele retorna ali parte do dinheiro que ele tinha alocado na obra, tá bom? Agora, quantos reaproveitamentos são possíveis? Essa é uma outra pergunta muito capciosa. Eu quero te dizer que depende da obra, tá bom? Depende dos elementos estruturais, mas existem aí composições que têm até mesmo 12 utilizações. Existem composições para determinados elementos, determinados tipos de forma, que um painel montado vai ser utilizado 12 vezes diferentes, né? Existem composições de 3 utilizações, 4, 6 utilizações e existem algumas que extrapolam até para 10, 12 utilizações. Então, a depender do caso, nós conseguimos muitos reaproveitamentos. E o custo dessa forma fica diluído numa produção muito grande. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso é o que nós mais queremos, tá bem? Então, vamos caminhar? Eu quero te mostrar agora como que é feito esse reaproveitamento de formas e falar também sobre os erros que as pessoas mais cometem quando fazem isso, né? Como, então, considerar esse reaproveitamento no meu orçamento? Em primeiro lugar, tem um jeito certo de fazer, tá bom? E eu não vou começar com ele, eu vou começar pelos erros mais comuns, tá bem? Eu vou abrir aqui para vocês, são 4 os principais erros. O primeiro deles é dividir a quantidade. Então, tipo assim, se num prédio eu tenho ali 1.000 metros quadrados de forma para fazer, e eu vou reutilizar 3 vezes, aí a pessoa pensa, então é 1.000 dividido por 3, vai dar ali 333 metros quadrados de forma para fazer. Negativo, não é assim. A quantidade que nós vamos utilizar é a quantidade real de área de forma a ser montada. Se para fazer o prédio eu preciso de 1.000 metros quadrados de forma, na quantidade nós vamos considerar 1.000 metros quadrados, tá bom? É aquela superfície que vai ser moldada para haver uma concretagem. A ideia é essa. Em segundo lugar, achar que o custo da forma é o custo normal dividido pelas reutilizações. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está gastando R$ 60 por metro quadrado para fazer uma forma normal. Se você vai reutilizar essa forma 2 vezes, então é 60 dividido por 2. Muita gente acha isso é muito intuitivo, mas é completamente errado. O custo não é o custo dividido pelas reutilizações. Não é, tá bom? O custo é diferente, ele é calculado de uma forma diferente que eu já vou mostrar para vocês. Em terceiro lugar, eu quero pontuar isso aqui, ó, confundir a quantidade de reaproveitamentos com utilizações. Então presta bastante atenção. Quando eu falo que uma forma tem
3 reaproveitamentos, eu estou falando que ela tem 4 utilizações, porque eu vou utilizar uma primeira vez e eu vou reaproveitar mais 3 vezes. Então, 3 reaproveitamentos são 4 utilizações. Tenha isso claro na sua mente, perdão. N reaproveitamentos significa N mais 1 utilizações. Você vai sempre utilizar uma primeira vez com reaproveitamentos. Então, se a composição fala para você que tem 4 reaproveitamentos, são 5 utilizações. Você vai utilizar uma vez e vai reaproveitar mais 4 vezes. Tenha isso muito claro, porque nós vamos precisar falar disso de forma bem objetiva quando eu te mostrar aqui o jeito certo de fazer. Então, não se confunda com isso. Por último aqui, achar que toda e qualquer forma é reutilizável. Pessoal, eu sei que é bom e eu estou mostrando para vocês como que é benéfico utilizar o reaproveitamento tanto na obra quanto no orçamento propriamente dito. Mas nem toda forma vai ser reutilizável. Isso aqui precisa ser claro para você, precisa ser um ponto pacífico. Vão existir elementos estruturais que eles vão ter forma incorporada. Significa que para realizar aquele elemento ali na obra, em loco, eu não vou conseguir resgatar aquela forma. Eu vou fazer a forma, eu vou concretar aquele elemento e a forma vai ficar lá perdida, tá bom? Isso acontece em alguns tipos de elementos, é normal, tá? Isso é razoável, não é nada absurdo. Em alguns outros casos, você vai ter uma diversidade de geometria dos elementos que vai te impossibilitar reutilizar a forma. Pensa que numa casa você tivesse 10 tipos de pilares diferentes. Dificilmente você conseguiria reutilizar a forma. Tem pilar que é tem pilar que é 15 por 30, tem pilar que é 15 por 35, tem pilar que é 18 por 40, tem pilar que é 22 por 42. Se você tem ali uma grande diversidade, né, nas seções, nos tipos de elemento, nos comprimentos dos elementos, talvez você não consiga reutilizar. Então você precisa fazer uma análise. Cara, esse trecho é reutilizável para fazer aquele outro. Nesse prédio eu tenho 2 juntas, então eu faço uma junta, desmonto e jogo na outra junta. Ou esse pavimento tipo eu consigo repetir ele aqui 4 vezes. Você faz ali uma análise para entender até onde é reutilizável e o que é reutilizável, tá bom? Nem tudo vai ser reutilizável e isso faz parte da obra. Talvez você consiga adaptar o seu projeto para aumentar a reutilização, e isso é maravilhoso. O orçamentista que sabe fazer isso agrega muito no processo, né, de elaboração dos projetos, compatibilização dos projetos, tenha certeza disso, mas nem sempre vai ser possível, tá? Alguns casos faz parte da obra executada daquela forma. É o caso concreto e não tem como fugir. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já cometeu algum desses erros? Ou você acreditava em algum desses mitos que eu acabei de quebrar? Se sim, comenta aqui pra mim, deixa aqui nos comentários, assim, né, também como se você tiver qualquer dúvida ou qualquer sugestão, deixa aí, vai ser interessante trocar ideia com você sobre esse assunto. Agora que eu já te expliquei os erros e você está vacinado, eu vou te mostrar o jeito certo, tá bom? De considerar o reaproveitamento de formas no seu orçamento de obras. Em primeiro lugar, nós vamos utilizar composições de custo feitas especificamente para isso, tá bom? Eu quero te mostrar isso na prática, mas antes eu quero te explicar o que é uma composição, caso você não entenda, de forma muito rápida para nós estarmos na mesma página. Uma composição de custos é como se fosse uma receita de bolo. Nós vamos ter ali uma tabelinha que tem todos os custos necessários para executar uma unidade daquele serviço. Então, quando eu falo da forma, por exemplo, para fazer 1 metro quadrado da forma, eu preciso de tantas horas de carpinteiro, tantas horas de ajudante, eu preciso de tantos metros quadrados de chapa compensada, tantos quilos de prego, eu posso precisar de um arame, eu posso precisar de um desmoldante, eu posso precisar de disco de serra, né? Pontalete, caibro, vários outros tipos de madeiras ali, sarrafo, tábuas cortadas no meio, assim por diante, né? Então todos esses materiais, toda essa mão de obra e os equipamentos necessários para fazer 1 metro quadrado de forma vão estar naquela tabelinha, naquela composição de custo. Dessa forma, eu vou pegar o custo dessa composição e eu vou multiplicar pela minha área total de formas e eu vou encontrar o custo total de formas. Pronto, fiz o nivelamento, todo mundo entendeu? Posso te mostrar agora na prática o que é uma
composição com a reutilização, né, o reaproveitamento. Essa composição aqui é a número 92419, ela vem do SINAP, eu peguei aqui do SINAP mais recente, e ela traz aqui para a gente o serviço de montagem e desmontagem de forma de pilares, né, com pé direito simples, em chapa com madeira compensada resinada, com 4 utilizações. Então eu já vou te fazer uma pergunta, quantos reaproveitamentos estão considerados? 3 reaproveitamentos. É o uso inicial, mais 3 reaproveitamentos, vai me dar aqui o total de 4 utilizações, tá bom? Esse código aqui, então, ele está lá na planilha SINAP. Olha que interessante o que está considerado aqui dentro dessa composição. Em primeiro lugar, nós temos fabricação de forma para pilares e estruturas similares em chapa de madeira compensada resinada. E essa letra C nos indica que isso aqui é uma composição auxiliar. Então eu tenho um serviço de montagem e desmontagem, e dentro dele eu tenho uma composição auxiliar, que é o serviço da fabricação do painel de forma. E aqui, junto dessa composição auxiliar, eu tenho desmoldante, locação de viga sanduíche, locação de aprumador, locação de barra, os pregos que vão ser utilizados, o carpinteiro e o ajudante, então, que são aqui a mão de obra dessa composição. Para que você entenda com mais profundidade, eu trouxe aqui do lado essa composição, a composição da fabricação, para que você analise. Então, um outro serviço que eu tenho é aqui o serviço de fabricação de forma para pilares e estruturas similares em chapa de madeira compensada com a espessura de 17 milímetros. Aqui nós vamos precisar de chapa, né, o painel de madeira, serra circular, prego, sarrafo, carpinteiro, pontalete e ajudante. Então, quando eu uso essas quantidades aqui, né, desses insumos, eu consigo fabricar aqui 1 metro quadrado inteiro desse tipo de forma. A ideia é, fabriquei essa forma, agora eu jogo ela fabricada dentro da composição da montagem e da desmontagem, tá bom? Então, olha que interessante. Na composição, a gente está considerando aqui 4 utilizações, não é mesmo? Olha agora a quantidade de forma fabricada que é necessária. A gente precisa de 0,263, né? Então, a gente precisa aqui de 0,263 metro quadrado de forma fabricada para fazer aqui a montagem e a desmontagem dessa forma de pilares. Milton, como é que eu vou precisar só de 0,26 se eu vou fazer 1 metro quadrado inteiro de forma? Porque aqui dentro, a composição da fabricação, ela está dividida, certo? Pela reutilização aqui que a gente está considerando. Então, veja bem, se você fizer 0,26 vezes as 4 utilizações que serão realizadas, você vai encontrar aqui um total, certo? Maior do que 1 metro quadrado. 0,26 vezes 4 vai nos dar aí um pouco mais de 1 metro quadrado. Isso significa que aqui é que está sendo considerada a reutilização. Olha que interessante, o prego ele não é reutilizado. Quando eu montei a forma, eu vou desmontar a forma e eu vou montar ela de novo, eu vou perder pregos no caminho. Então o prego ele não diminui, eu gasto o mesmo tanto de prego. Da mesma forma, a mão de obra. O carpinteiro e o ajudante, o tempo que eles gastam para montar a forma, desmontar, montar de novo, desmontar, montar de novo, desmontar, continua o mesmo. Agora, a confecção da forma, né? A fabricação da forma é que diminuiu. Então, para 1 metro quadrado de montagem e desmontagem de forma nessa composição, eu só preciso fabricar 0,26 metro quadrado. Então, pensa comigo no seguinte cenário. Eu tenho uma obra onde eu tenho 4.000 metros quadrados de forma. Se eu vou considerar que aqui para essas formas dessa obra eu vou ter 4 utilizações, significa que eu só preciso fabricar um pouco mais do que 1.000 metros quadrados. Se eu fabricar ali 1.000 metros quadrados e 50, né, 1.050, 1.150, algo nessa faixa, eu já vou conseguir ter forma fabricada o suficiente para montar e desmontar, montar e desmontar, montar e desmontar 4 vezes e fazer ali a obra toda, tá bem?
E isso é muito importante. O custo não é simplesmente eu pegar o custo total da forma e dividir por 4. Não é essa a conta. A conta não é linear dessa forma. Essa composição auxiliar, essa linha aqui está sendo dividida, tá certo? Pela quantidade de utilizações. Mas todo o resto está sendo pensado de forma adequada para realizar várias montagens e várias desmontagens. É por isso que o preço não é só dividir, ele é um preço um pouco mais complexo. Aqui na outra composição, né, a composição da fabricação da forma para os pilares e para as estruturas, a gente vai ver que a chapa ou o painel de madeira que é utilizado para fabricar o painel, né? Aqui ele é consumido, olha só, 1,33 metros quadrados para cada metro quadrado de forma fabricada. Então, quando eu fabrico o painel, eu tenho aqui uma perda, eu tenho aqui um recorte que vai sobrar de 33,6%. E isso é muito interessante. A perda, o desperdício, etc., está considerado aqui dentro da composição de fabricação da forma e não ali na composição, né, da montagem e desmontagem. É claro que se eu multiplicar 0,26 por 4, eu vou encontrar aqui uma quantidade maior do que 1 metro quadrado, porque ao longo das montagens e desmontagens, eu preciso reparar a forma que foi fabricada anteriormente. Eu fabriquei o painel, mas de uma para outra montagem, de uma para outra utilização, eu preciso fazer pequenos reparos, tampar um buraco, eventualmente trocar um sarrafo, trocar uma gravata e assim por diante. Então aqui existe uma pequena perda associada ao processo de montagem e desmontagem, mas a perda real da fabricação está considerada aqui dentro da composição auxiliar de fabricação. E isso é interessante porque quando eu pego o caderno técnico dessa composição aqui, olha só o que ele traz aqui para a gente. Ele traz para a gente que o critério de aferição das áreas, né, ela considera aqui o seguinte, olha, para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os operários que estavam envolvidos com a montagem e a desmontagem da forma. Então, as horas aqui de carpinteiro e de ajudante nessa composição são só para montagem e desmontagem, não são para fabricação. Considerou-se que a forma de chapas compensadas será utilizada 4 vezes, tá bom? Então nós vamos reutilizar 3 e vamos usar um total de 4 vezes. E considerou-se uma perda por reformas necessárias, devido a danos causados na desforma dos elementos. Naturalmente, é dessa perda que eu estou falando com vocês. A perda de material da fabricação está aqui na composição auxiliar de fabricação e a pequena perda que tem aqui, ela é somente para os reparos durante a montagem e desmontagem. Pessoal, é dessa forma então que nós calculamos aí o reaproveitamento das formas dentro do nosso orçamento. Veja que a fabricação de formas com a composição que considera o reaproveitamento, né, as várias utilizações, é uma fabricação muito menor, então a gente economiza. Quando eu estou calculando uma obra, não é porque eu vou precisar montar 4.000 metros quadrados de forma, mas não é por isso que eu vou fabricar 1.000 metros quadrados de forma. Esse raciocínio de otimização, de enxugar custos, pode te levar muito longe. Seja você gerente de uma obra, gestor de obras, né? Ou seja você orçamentista propriamente dito. E é por isso que eu insisto, os engenheiros que são especialistas na área de custos são sim muito bem remunerados. Eu pessoalmente não tenho do que reclamar, meus colegas dessa área também não têm. Nós temos visto como que o mercado está crescendo e como que o espaço está aumentando e faltam profissionais como você, que podem se especializar muito rapidamente nessa área e fazer a diferença nas obras do Brasil inteiro. Seja trabalhando de casa, trabalhando no canteiro de obra, trabalhando no escritório das construtoras, das incorporadoras, né? Existem muitas formas de se atuar nesse mercado e eu apresento todas elas para vocês aqui nesse canal. Eu repito para vocês, eu tenho uma série chamada Profissão Orçamentista, estou deixando o link aqui na tela para você assistir, onde você vai entender um pouco mais sobre como ganhar dinheiro também nessa área e como aproveitar desse movimento de crescimento que não para e não vai parar.